Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. O credo é muito mais do que uma simples oração, não é, Maria Carolina? É verdade. O credo, ele é a nossa profissão de fé. Não é à toa que na Santa Missa nós ficamos de pé, né? E nós professamos publicamente a nossa fé. Credo in unum Deum Patrem Omnipotentem, né? A gente fala, né, com vontade, católico, né? Exato, e para o católico tem um peso muito grande, né? Porque o credo, ele é, digamos, uma síntese de todas as verdades da fé que o católico acredita, né? Nós então ele precisa até contar. Gravar um vídeo só sobre isso, mas não é o tema do nosso vídeo. Exato. Não é. É que eu queria dizer para vocês que no credo nós dizemos que Jesus está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele está sentado à direita e não à esquerda. Vai vendo bem, né? Sentado à direita de Deus. E o que significa esse à direita? Seria realmente um lugar físico? Bem, se nós pensarmos, né, como Santo Agostinho, nós meditarmos sobre, até um sermão que Santo Agostinho escreveu sobre isso, no céu não tem assim um lugar, né, o trono à esquerda ou à direita, e Jesus não tem lado, né, um lado direito, um lado esquerdo, porque Deus é espírito, né? Mas essa direita, ela vem representar a felicidade. Ele está sentado à felicidade do Pai. Olha que coisa bonita, né? Então a direita representa a felicidade. Portanto, se Jesus está à direita do Pai, o Pai também está à direita do Filho. Ele não está à esquerda, né? Porque pela nossa lógica humana, se um está sentado à direita, o outro está à esquerda, né? Até porque existe, né, aquela representação, aqui no Brasil existe o santuário lá do Pai Eterno, né? E daí tem uma imagem mesmo de um senhor mais velho, de barba e tal, Jesus e o Espírito Santo. E aí tem aquele trono e tudo mais. Mas a gente precisa, né, convir que isso não é, né, exatamente literal, não é literal. No céu não existe esse trono, né, essa coisa toda né, como o Rodrigo falou. E Santo Agostinho bem nos fala, né, nessa reflexão. Então, Santo Agostinho ele fala que dizer que Jesus está à direita do Pai é porque ele mora, né? Ele mora na felicidade eterna com o Pai, na beatitude eterna, né? Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles moram juntos nessa felicidade eterna, que é lá onde nós também queremos um dia morar, não é mesmo? Verdade. E outra coisa interessante que você, católico, já notou, é que naquele episódio da pesca milagrosa, que os discípulos passaram a noite inteira tentando pescar e não pegaram absolutamente nada, Jesus aparece para eles e diz: lançai as redes ao lado direito da barca. Veja bem, é o lado direito, não é o lado esquerdo. E o que aconteceu quando eles lançaram as redes no lado direito? Carol, você que está com a Bíblia aqui, lê para nós lá João capítulo 21, versículo 6. 21, versículo 6. Jesus disse-lhes: lançai a rede ao lado direito da barca e achareis. Lançaram-na e já não podiam arrastá-la por causa da grande quantidade de peixes. Então, se eles passaram a noite toda tentando pescar e não pegaram nada, agora eles pegaram tantos peixes, tantos, que nem era possível arrastar a rede. Olha a felicidade de um pescador pegando tantos peixes. Mas ele só conseguiu ter essa felicidade porque eles lançaram as redes ao lado direito. Então, novamente, nós temos essa questão da direita. Eu queria que você lesse para nós, Carol, mais um trechinho da Bíblia para a gente encerrar aqui esse, né? Encerrar não, é de fechar aqui, né, essa introdução, né? Lá em Mateus capítulo 25, os versículos de 31 a 46. É longo, gente, e você já conhece,
mas vale muito a pena a gente escutar novamente, que a palavra de Deus ela sempre tem coisas novas para a nossa vida, né? Pode ler, Carol. Quando o Filho do Homem voltar na sua glória, e todos os anjos com ele, se sentará no seu trono glorioso. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estão à direita: Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Era peregrino e me acolhestes, nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, estava na prisão e viestes a mim. Os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos peregrino e te acolhemos, nu e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermo ou na prisão e te fomos visitar? Responderá o rei: Em verdade eu vos declaro, todas as vezes que fizestes isso a um desses meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. Ele se voltará em seguida para os da sua esquerda e lhes dirá: Retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, destinado ao demônio e aos seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, era peregrino e não me acolhestes, nu e não me vestistes, enfermo e na prisão e não me visitastes. Também estes lhes perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, peregrino, nu, enfermo ou na prisão e não te socorremos? E ele responderá: Em verdade eu vos digo, todas as vezes que deixastes de fazer isso a um destes pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. E estes irão para o castigo eterno, e os justos para a vida eterna. Laus tibi Christi. E olha só, Jesus então fala, benditos, chama de benditos aqueles que estão à sua direita. A felicidade, a beatitude, como nós já falamos. E chama de malditos aqueles que estão à sua esquerda. Né? Diz para os que estão à sua direita que eles herdarão o reino dos céus, preparado pelo Pai desde todos os séculos. E diz para os que estão à esquerda que eles irão para o inferno, que foi preparado para Satanás e seus anjos. Então veja a comparação que Jesus faz aqui com direita e esquerda. E veja bem, nós, para onde nós queremos ir? Para onde nós queremos ir? Nós queremos ir para a esquerda ou nós queremos ir para a direita? Nós queremos ser chamados de benditos ou nós queremos ser chamados de malditos no juízo final? Nós sabemos que o céu é uma recompensa e que o inferno é uma punição. Isso tudo depende das atitudes que nós tivemos nessa vida. Nós falamos muito sobre isso naquela nossa série sobre os novíssimos, né? Que se você não leu, não assistiu, né? Vale a pena você ir lá e assistir, tá? Muito bem. Se nós queremos ir para o céu, nós temos que ter atitudes boas aqui. Se nós não tivermos essas atitudes boas, tivermos atitudes ruins, nós vamos para o inferno, certo? Então não adianta você pensar assim, bom, quando chegar o juízo, eu quero que Jesus diga, vinde benditos, eu quero estar lá na direita. Mas hoje eu estou na esquerda. Gente, não existe católico de verdade de esquerda. Não existe.
É bem isso que você está pensando que eu estou falando. Eu estou falando de política, né? Não existe católico de esquerda, embora a gente conheça o movimento da teologia da libertação, que é uma mancha na América Latina e também em outros países, né, do mundo, né? Mas essa mancha que distorceu, né, como Jesus vê o pobre, né, como Jesus trata o pobre. Você quer saber a questão do pobre da igreja, né? Você lê a doutrina social da igreja, está tudo muito bem explicado, qual é esse relacionamento, essa preferência pelo pobre, etc, etc. Está na doutrina social da igreja. Mas não o que o marxismo cultural quis implantar dentro da igreja, né? Infiltrando membros da KGB, né? Infiltrando pessoas, colocando nos seminários que se tornariam depois sacerdotes, depois se tornariam bispos e tentariam tornar a igreja vermelha, né? Tentariam transformar a igreja numa igreja comunista. Bem, então, de verdade mesmo, todo católico é conservador. Todo conservador é de direita. Todo católico é monarquista. Mas isso é tema até para um outro vídeo. Vamos falar aqui no âmbito da nossa república, né? Dos dias de hoje. Não vou nem me estender nas questões mundiais e entrar aqui na questão da nova ordem mundial, que está acima da esquerda e da direita, embora siga a agenda deles, é a agenda da esquerda, né? A agenda comunista. Mas hoje, no nosso dia a dia, na nossa vida, nós falamos no vídeo passado, e a Carol vai me ajudar a lembrar aqui, que o tema era para você sair da isentosfera, né? Para você não ficar em cima do muro, né, Carol? Exato. Que todo católico, um bom cristão, a gente precisa se posicionar, né? Ter posições firmes, posições reais e concretas, né? Com relação à política, com relação enfim, ao aborto, a vários temas assim polêmicos, né, da nossa sociedade. Exatamente. Então a gente falou que para você se posicionar no vídeo passado. E hoje nós estamos mostrando para você que se você é católico mesmo, se você é católico de verdade, você não pode ir para a esquerda. Que existem duas opções, né? Hoje a gente está... no vídeo passado, então, a gente falou que você precisa se posicionar. E falamos, inclusive, de um termo que muitas pessoas usam por aí, que é o tema de céu. O centro, né? Centro, esquerda, centro-direita. Mas esse negócio de centro nada mais é do que uma pessoa em cima do muro ali, que a gente já falou, explicou, o bagre ensaboado, né? Que tenta sair para qualquer lado, enfim. Qualquer dúvida, assiste o vídeo passado para relembrar. Que não pode ser assim. Então você tem duas opções. Essas duas opções é esquerda ou é direita. Tá, como é que tudo isso começou em termos políticos, né? Lá no século XVIII... Lá na época da Revolução Francesa, tá? Foi criada uma Assembleia Legislativa, certo? E aí nós tínhamos nessa Assembleia os jacobinos e os girondinos. Uns sentaram no lado esquerdo da Assembleia, outros sentaram no lado direito. E não foi por acaso, eles sentaram separados, por quê? Porque eles tinham pensamentos diferentes, eles pensavam de forma diferente. Os jacobinos foram os que ficaram do lado esquerdo, né? E eles apoiavam a Revolução. Né? Apoiavam a Revolução, pelo fim da monarquia e uma série de coisas, né? Já ali os girondinos, eles ficaram do lado direito da Assembleia. E a partir daí começam esses termos. Bem, em primeiro lugar, tem que ficar claro pra gente que revolução nunca é uma coisa boa. Tá? Quando você estuda em história Revolução Francesa, Revolução Industrial, Revolução Russa, Revolução Protestante, tá? Porque não é reforma, não teve reforma de nada, foi uma revolução. Isso tudo é coisa que não presta, gente. Né? Revolução não é coisa boa. E quando você vê que na Revolução Francesa surgem esses dois lados, os jacobinos e os girondinos, com interesses distintos, ali surgem esses termos que nós estamos utilizando de direita e esquerda. Claro que talvez você esteja cansado de saber disso, você já conhece muito mais de política do que a gente, o nosso canal é um canal religioso, né? É difícil a gente entrar nesses temas aqui, mas também a gente tem que levar em consideração aquelas pessoas que não têm esse conhecimento e que talvez isso possa realmente contribuir, possa realmente
ajudar, certo? Então, como eu falei para vocês, o católico, ele é conservador por natureza. A gente precisa fazer então umas pequenas considerações. Se o católico ele é conservador, ele não é de esquerda, tá? Ele é de direita. Mas aí você pode dizer assim, mas o que defende a direita e o que defende a esquerda? Claro que tem muitas variantes, mas basicamente para você já se identificar com o que nós estamos falando, existe ali uma questão de uma certa agenda. Em primeiríssimo lugar, o Estado. A direita conservadora defende o Estado mínimo, enquanto que a esquerda liberal defende um Estado máximo. E o que seria essa diferença entre Estado mínimo e Estado máximo? No Estado mínimo, você paga menos impostos. Olha que maravilha, né? Você paga menos impostos. As empresas têm mais autonomia, né? Exatamente. E aí, como você paga menos impostos, você não fica dependendo tanto do governo, tá? Questões como saúde, educação, segurança pública e uma série de outras, né? Inclusive a grande questão da previdência, né? Como você não contribui tanto com impostos, você fica mais livre, porque sobra mais dinheiro no seu bolso. O seu salário, ele acaba se valorizando mais. Porque veja, a pessoa que te contratou para trabalhar na empresa dela, ela está pagando muitos impostos só para te manter como funcionário. Depois, quando você recebe o seu salário e vai comprar os produtos, né, vai abastecer o seu carro, vai comprar o feijão, arroz, o macarrão, a carne, tudo você está pagando impostos sobre isso. Então o valor do seu dinheiro diminui muito. Na hora de você escolher a escola que você vai colocar o seu filho, se você não for um pai, uma mãe homeschooler, né, você tem que pesar se você vai conseguir pagar essa escola. Quando você precisa de médico, geralmente você acaba indo para o SUS, porque não sobra dinheiro para você investir ou num plano de saúde, ou então para você escolher um bom hospital particular. Enquanto que no estado mínimo, então, você paga pouco imposto, sobra mais dinheiro, você pode escolher a escola que você vai colocar o seu filho, você pode escolher, né, o hospital em que você vai. Enfim, no estado máximo, que é o que a esquerda adora, né? A esquerda quer muito, que a gente dependa do Estado, que a gente seja escravo do Estado, que a gente viva de migalhas do Estado. Aí a gente paga horrores de impostos, sobra quase nada para nós, e aí ficou doente, SUS. Escola pública. Aí você manda seu filho para a escola pública, o que vai acontecer com ele? Vai ser doutrinado. Vai ser doutrinado para amar o Estado, para amar o comunismo, para amar esse sistema da esquerda. Sim, né? Porque o socialismo funciona muito bem, né, na cabeça fantasiosa deles, né? Então vejam que quando a gente fala de esquerda e direita, nós estamos falando de duas situações. Primeiro, o papel do Estado e segundo, a vida do cidadão, né? A nossa vida, a nossa escolha. Então são duas situações. Vocês vejam que num lado, né, na direita, o governo tem uma participação mínima, né? E na esquerda, uma grande... um grande assistencialismo, né? Isso. É o governo que te dá tudo, Exato. né? Na verdade. E aí a esquerda vem com as suas agendas. Entre elas, a ideologia de gênero. Tá? Nós não vamos nos alongar aqui, tá, gente? Porque senão daria para fazer um vídeo sobre cada tema desses. Tá? Mas são todos termos que você já conhece. E se você não conhece ainda, dá uma pesquisada. Tá? Mas quem sabe mais adiante a gente volta a falar sobre esses assuntos. Ideologia de gênero da esquerda. A legalização ou descriminalização do aborto. Tá? Então veja, a esquerda apoia o aborto, a morte de bebês inocentes no ventre das suas mães. E aí eles usam isso com o termo de... saúde da mulher. Saúde da mulher, exatamente. Saúde reprodutiva. Eles inventam uns nomes assim, planejamento familiar. Exato. Né? E coisas nesse sentido. E nós não podemos apoiar isso, né? Nós como católicos não, né?
E outra coisa, dentro dessa agenda, o casamento entre duas pessoas do mesmo sexo, né? Que é coisa que o católico não apoia. Jamais um padre católico poderá realizar um casamento. Ou até mesmo incentivar a prática homossexual, que a gente já falou sobre isso aqui também, né? Já. Falamos a diferença entre o homossexualismo e a prática, né, homossexual, enfim. Agora, o que a gente começa a perceber, então, do que o Rodrigo explicou, ele como professor de história, né, também essa questão do conservador e do liberal. Né? Então, se a gente está do lado esquerdo, o lado esquerdo adora uma revolução, ele adora essa coisa mais livre, esse negócio de mudanças, né? A esquerda ama mudanças, enquanto o conservador não. Né? O conservador, então, pensa, bom, se a gente está numa igreja de 2000 anos... Né? Alguma coisa, então a gente tem que perceber que, né? Vamos conservar, né? Exatamente. O que é bom tem que ser conservado, tem que ser conservado, exatamente. Nós precisamos ter essas posições firmes e principalmente quanto a esses temas que o Rodrigo está citando, esses temas sensíveis e muito polêmicos, nós precisamos, e isso não pode passar pela nossa cabeça. Não existe católica pelo direito de abortar. Não existe. Isso não existe. Não são católicas coisíssima nenhuma, entende? É verdade. Então ninguém pode apoiar o aborto. O aborto, ele jamais, ele pode ser pensado numa sociedade. Jamais, jamais. Né? Então, se a esquerda, ela apoia o aborto, é do outro lado que a gente tem que estar. Isso já é uma coisa até bem clara e bem óbvio, lógica, né? Você como católico, é fácil você saber qual o caminho você deve seguir. E se você não pensa assim, então você começa a rever e não se diga mais católico, porque né, infelizmente, talvez você já tenha deixado de ser católico há muito tempo e nem se deu conta que não é mais. Hoje em dia a gente tem muitas interferências, infelizmente, a gente vê inclusive pessoas que foram criadas aqui, eu digo aqui da nossa cidade, da nossa realidade, né? Criadas na tradição, né, na igreja tradicional, na igreja católica tradicional, mas que saem e começam a ter mais umidade, saem para estudar fora e ficam transformados, parecem outras pessoas, né? Porque começa a entrar na cabeça todo esse tipo de bobajada. Sim, e depois e vai seguindo a agenda, coisa né? Que não presta. Aí entra no feminismo, né? Às vezes uma moça linda, maravilhosa, entra lá na faculdade, daqui a pouco já corta o cabelo, já pinta de verde, já coloca não sei quantos piercings, faz não sei quantas tatuagens, se transforma completamente numa outra pessoa. Então o feminismo é uma outra dessas agendas da esquerda, né? Como também outras questões, por exemplo, em relação à propriedade privada, né? A direita conservadora, ela te garante o direito da propriedade privada. Sim. Você comprou, você batalhou, você estudou, você trabalhou, você lutou, é seu. Aí vem o MST e te toma, né? Simplesmente invade as tuas terras e diz que aquilo lá não é produtivo e te mata, né? Muitas vezes mata o proprietário da terra, porque para eles a terra não é sua, a terra é do Estado e tem que ser dividida por igual com todo mundo, né? E assim vai seguindo essa agenda, a questão da religião, por exemplo, né? O esquerdista, por isso que eu falei, não tem como você ser católico e ser de esquerda, porque o esquerdista, ele é ateu. Né? O esquerdista, ele odeia qualquer tipo de religião, né? Ele quer acabar com a religião. E aí é que eles lutam tanto contra a Igreja Católica, porque é a única religião verdadeira. Não adianta você ficar batendo lá em outras religiõezinhas que não tem muito sentido. Aí eles atacam, eles usam todas as suas forças para atacar a Igreja Católica. Por quê? Porque Jesus Cristo está vivo! Está vivo! Né? Ele vive, ele reina, ele está no nosso meio. Então eles lutam contra a Igreja Católica, eles querem destruir, por isso que tentaram destruir desde dentro, infiltrando, né, os comunistas dentro da igreja, criando essa teologia da libertação maluca aí. E você fique muito atento, viu, meu irmão, minha irmã, se você começa a ver propaganda por aí, começa a ver um tema de filme, de novela, de qualquer coisa que seja, e você começa a pensar na possibilidade, por exemplo, de apoiar o desarmamento, né? Que é outro tema da outra agenda esquerdista, tirar a arma da população. Todo mundo tem que ficar sem arma, né? Só o Estado pode ter arma. Então, se você começa a pensar nesse tipo de coisa, então você tome muito cuidado, porque o demônio, ele é muito astuto.
O demônio, ele é muito astuto. Então ele vem atrás dessas coisas que parecem boas, né? Como o aborto. O aborto, imagina aquela mulher que foi estuprada, ela tem o direito, né? Se a criança for anencéfala, né? Se ela não tiver microcefalia, tiver qualquer tipo de problema. Mas coitada da criança nascer assim. Então você veja que o demônio, ele é muito várias astuto. Estratégias, né? Exatamente. Então se você, meu irmão, minha irmã, que é nosso amigo, né, que está assistindo esse vídeo agora, se você começa a pensar dessa forma, tome muito cuidado, porque isso não é de Deus, isso não vem de Deus, esse tipo de pensamento. E para concluir então, porque existem muitas coisas, a gente poderia ficar aqui falando, você pode colocar nos comentários também, né, porque tem muitas coisas que vão diferenciar a esquerda da direita. Nós falamos no vídeo passado para você sair da isentosfera, sair do centrão, sair de cima do muro e se decidir. Nós mostramos para você hoje que a felicidade, a beatitude está na direita. Jesus está à direita do Pai. Lançai as redes ao lado direito. Vinde benditos do meu Pai, diz, o rei falou para aqueles que estavam à sua direita. Né? Nós vimos aqui como pensa a esquerda e como pensa a direita. Na agenda da esquerda você encontra uma série de coisas que não são compatíveis com a fé católica. Inclusive, muitos papas já condenaram o comunismo. Abertamente. Tá? Mas só para concluir, um outro tema que eu acho importante nessa agenda também é que a esquerda rejeita com todas as forças a meritocracia. O que é a meritocracia? Você recebe de acordo com os seus méritos, de acordo com a sua capacidade, com o seu intelecto, com o que você produziu, com o que você batalhou, você lutou, você conquistou. O que a esquerda quer? A esquerda quer uma divisão de classes. A esquerda quer constantemente que tenha uma luta de classes entre os pobres e os ricos, né? E aí não é mais só os pobres, aí já são os indígenas, aí já são os negros, aí já são os homossexuais, aí já são as mulheres, aí vem o feminismo, né? Cria uma série de coisas para criar sempre esse embate, conflito, esse conflito. Tem sempre um conflito ali. Exatamente. Isso é muito interessante, porque você imagina uma pessoa que está lá, fez faculdade, independente se faculdade pública, né, ou enfim, mas estudou durante, sei lá, um médico, estuda quase 10 anos da vida dele, né, para ser um médico. Aí então ele vai ter que ganhar a mesma coisa do que aquele cara que nunca quis saber de estudar na vida, nunca entrou na faculdade. Exatamente. Você começa a parar para pensar. E a esquerda, ela quer nos convencer de que a meritocracia é ruim. Entendeu? Exato. De que você ser remunerado e você ser reconhecido pelos seus méritos, pela sua capacidade, enfim, de produzir, de estudar, de fazer, de produzir. E por isso que eles vêm com programas sociais, né? Como, por exemplo, essa questão de cotas nas universidades. Né? Para dizer assim, bom, tem que ter X número de vagas para negros. Ué, mas os negros não são capazes de passar no vestibular sozinhos, né? De estudar? Todo mundo é capaz. Só que daí eles estão diminuindo os negros e com um pano falso pela frente, dizer que estão defendendo. Né? Estão praticando um racismo descarado, né? Dizendo que o negro é inferior, mas pelo contrário, não, nós estamos dando uma oportunidade, porque nós temos uma dívida histórica com os negros do Brasil, etc, etc. Esse é só um exemplo, gente, mas tem vários outros, tá? Dessas políticas que eles fazem para fazer com que não seja avaliado o mérito, né, a capacidade, e sim porque pertence a tal classe, porque pertence a tal raça. Questão social, né? Reduz tudo a questão social. Porque depois, claro, existe um plano muito maior por trás disso, que é com que os ricos sejam cada vez mais ricos, e lá em cima do topo dos mais ricos estão esses socialistas de iPhone, esses que dizem que lutam pelo pobre, que não sei o que, na verdade são ricaços. Eles querem ficar cada vez mais lá em cima do topo e eles querem esmagar cada vez mais o pobre. E o pobre vai receber uma ração por mês, uma ração. Né? E como está já acontecendo na China, que existem lá os campos de reeducação, né? Porque você ganha aquela ração. E se você falou mal do governo, já vem com desconto. Se você
postou alguma coisa contra o comunismo na rede social, já vem com desconto. Nem tem rede social, né? Enfim, e se você se rebelar contra o sistema, vai para o campo de reeducação, para aprender a amar o comunismo, para aprender a amar o Estado. Tá? Isso aqui não está longe da nossa realidade. Graças ao bom Deus, nós elegemos o Bolsonaro, que não segue a agenda da esquerda, que é uma pessoa de direita, né? Não venha me dizer aqui porque o Bolsonaro não é católico, porque ele foi casado, se separou e tem um segundo casamento, etc, etc. Eu não quero entrar nessas questões da vida pessoal dele, mas é uma pessoa que segue a direita, que é contra o aborto, né? Que é contra, toda essa agenda que a gente falou aqui, né? Sim, mesmo a questão da intromissão do Estado na vida do cidadão de bem, né? Isso é uma coisa que a gente tem que ficar muito atento. Por exemplo, a gente falou agora da China, né? As pessoas da China, elas não têm essa liberdade que nós temos aqui. Por enquanto. Né? Por enquanto elas nós temos, né? Que nós temos por enquanto, apesar, né, dessa pandemia, de tudo e tudo, mas as pessoas da China não podem acessar a internet assim livremente, rede social, essas coisas, eles não ficam sabendo. O governo se interfere tanto na vida da pessoa que ele te diz quantos filhos você pode ter, onde você pode morar, qual tipo de casa que você pode ter, onde você pode ir. Então isso é muito sério, gente. A gente precisa pensar e ficar atento quanto a isso, viu? Então, para nós finalizarmos, se nós queremos ir para o céu, que o céu é o nosso lugar, nós nascemos para um dia nos unirmos a nosso Senhor Jesus Cristo no céu. A única coisa que importa é a salvação da nossa alma. A salvação, né? da alma. É o mais importante de tudo. Nós sabemos que essa vida é um vale de lágrimas. Que aqui há sofrimento, que aqui há dor, que aqui há angústia, né? Que aqui há problemas, que aqui há boletos para pagar, que aqui nós estamos vivendo essa pandemia, essa quarentena forçada, que até merece um vídeo mais específico sobre isso. Tá? Vamos focar no céu. E se nós queremos estar um dia na beatitude, na felicidade eterna, à destra do Pai, né, à direita de Deus, então nós temos que viver já aqui, nessa terra, à direita. Combater o aborto, né, combater toda essa agenda maldita da esquerda que querem empurrar para nós goela abaixo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém.